Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos ao nosso terceiro vídeo da série de capacitação dos aplicadores do SAEGO 2021. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre o atendimento educacional especializado. Como vocês sabem, né, nas nossas unidades escolares, nós temos estudantes que precisam de um atendimento especial. E como é feito esse atendimento? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Então, olha só, quando o aplicador, né, você aplicador, recebe o pacote de avaliações, eu tenho também um pacote, né, de avaliações para esses estudantes, tá? O que vem diferente? Então, olha só, tudo é baseado no banco de dados do SIG, tendo como referência o dia 20 de agosto. Então, todos os estudantes, né, declarados ali naquele dia, então eles vão ter direito a um atendimento especializado dependendo do seu laudo. E aí eu tenho os estudantes de baixa visão, então são esses estudantes que eu tenho um caderno diferenciado, né, que é o caderno ampliado, aquele bem grandão. E aí ele vem separado, né, por ser maior. Então, olha só, o caderno ampliado que vem, né, na aplicação, dependendo do que foi indicado no SIG, então ele é utilizado para estudantes com baixa visão que consigam responder ao teste com autonomia, tá? Então, isso é importante. Então, eu tenho o caderno ampliado, mas esse estudante que vai fazer o seu teste. Então, eu não vou ter alguém para fazer o teste com o estudante, certo? E aí nós vamos ter até 12 testes por pacote, ok? E nós não vamos ter um atendimento em sala separada, tá? Então, assim, para esses estudantes que conseguem responder o teste com autonomia, isso é importante, tá? Porque nós temos casos de estudantes que não conseguem, que precisa de uma assistência. Aí esse que precisa de um atendimento, né, a mais, aí sim, esse vai para uma sala especial, tá? Lembrando que esses estudantes, né, que farão a avaliação sozinhos, né, só que com teste ampliado, a transcrição dos testes será realizada pelo pessoal do CAED. Tá? Então, ele não preenche o cartão de respostas, ele só preenche a avaliação ampliada, ok? Então, olha só, além dos testes ampliados, os estudantes com deficiência ou transtorno poderão ser atendidos por profissionais de apoio, leitor, transcritor intérprete de Libras, leitura labial, tá? Só que esses profissionais, eles são disponibilizados pela escola de acordo com a sua disponibilidade. Então, são estudantes que têm profissionais que já o acompanham. Então, se eu tenho lá um estudante, né, com baixa acuidade visual e que ele necessita, né, de um intérprete, de um transcritor, de um ledor, então na escola já tem esse profissional. Então, o profissional que acompanha ele, que o acompanhará no dia da avaliação. Então, não vai vir ninguém à parte, tá? É o profissional que está na escola, que acompanha esse estudante, que acompanhará ele também no dia da avaliação. E aí, nós temos alguns recursos disponíveis para o atendimento especializado. Então, quais são eles, né, em relação aos atendimentos? Então, olha só, ledor-transcritor, né? Então, ele é indicado para estudantes com cegueira ou baixa visão. E aí nós temos um teste por pacote, tá? E aí, nesse caso, como eu tenho cegueira ou baixa visão, o estudante não consegue fazer sozinho, ele vai precisar de um ledor, de um transcritor. Então, esse caso, o estudante fará em sala separada, ok? E o atendimento é individual. Isso significa que eu vou ter um ledor para cada estudante acompanhado. E aí, quem vai transcrever esses testes é o profissional de apoio desse estudante.
Tá? Então, tem um estudante que é acompanhado por um profissional de apoio. Esse profissional de apoio, então, vai fazer a transcrição do teste. Tá? Lembrando que esse aqui é um caso de cegueira ou baixa visão. Vocês viram que lá, quando eu tenho um estudante, né, que tem algum problema de visão, mas ele consegue fazer com os demais, eu não preencho o cartão, ele não preenche cartão respostas, somente a prova ampliada. No caso do estudante que tem um ledor-transcritor, ele faz em sala separada e o profissional que o acompanha que fará a transcrição no cartão de resposta, tá? A transcrição dos testes. Aí eu tenho o atendimento de transcritor. Então, para quem eu utilizo, né, esse atendimento? Então, ele é indicado para estudantes com comprometimento motor. Então, aquele estudante que não consegue, né, tem comprometimento, então eu vou necessitar de um transcritor. E aí a gente vai ter um teste por pacote. Lembrando que esses testes separados, eles vêm de acordo com o indicado no SIG, certo? E com o laudo que foi inserido ali até a data de 20 de agosto, tá? E aí nós vamos ter também uma sala separada com atendimento individual. E o profissional de apoio que fará a transcrição no cartão de respostas, ok? Então, o estudante vai lendo a avaliação e a partir daí, né, ele vai indicando as respostas e o transcritor, então, faz a marcação para o cartão. Depois eu tenho um atendimento de intérprete de Libras, leitura labial. Então, isso é indicado para estudantes com surdez. E nesse caso, nós vamos ter até 6 testes por pacote. Então, tem um pacote, né, separado que convém esses testes. E aí nós vamos precisar também de uma sala separada. Só que nesse caso, se eu tiver numa turma 3 estudantes com surdez. Então, esses estudantes estarão juntos, tá? Então, eu posso ter numa sala até 6 estudantes sendo atendidos pelo profissional. E na transcrição do teste, então, olha só, se eu tenho o segundo ano do ensino fundamental, o CAED que fará essa transcrição. Mas a partir do 5º ano do ensino fundamental, ou seja, 5º, 9º e 3ª série, é responsabilidade do estudante. Porque eu vou ter um intérprete, né, que fará essa tradução para o estudante e aí ele vai respondendo e ele mesmo, né, vai marcando no cartão respostas, ok? Aí aqui algumas observações. Então, olha só. Caso o estudante não consiga assinar a lista de presença, o aplicador deverá escrever a palavra presente no campo assinatura do estudante, tá? Para configurar que o estudante esteve presente na avaliação. Isso é importante até mesmo porque vocês se lembram que nós precisamos de um quantitativo mínimo de 80% dos estudantes para eu ter a aferição, né, a divulgação desses resultados da escola. Né? Caso o estudante necessite de transcritor somente para preencher o cartão de respostas, o atendimento deverá ser na sala da turma. Tá? Porque aí o estudante fez lá a avaliação, ele está com dificuldade de transcrever. Então, como ele vai transcrever? Então, o profissional pode fazer essa transcrição ali na sala, sem precisar retirar esse estudante. Ok? E aí, olha só, importante também, o estudante, com atendimento em sala separada, será acompanhado por um aplicador adicional e terá até 1 hora de tempo adicional. Lembrando que o tempo normal previsto para avaliação é de 2 horas, contadas a partir do momento que o estudante inicia a sua avaliação. E no caso dos estudantes que são retirados da sala, né, que eles precisam de uma sala separada, eles têm 1 hora adicional. Se o estudante fez, por exemplo, aquele estudante que tem dificuldade visual, mas realizou a avaliação dentro de sala, ele tem o tempo normal de 2 horas, tá?
Então, só para quem tem sala separada que tem até 1 hora de tempo adicional. E atenção, pessoal! Os estudantes que necessitarem de cadernos de teste adaptados, ampliados e cuja necessidade não foi informada na base de dados, não terão acesso a estes testes. Eles serão atendidos conforme a possibilidade da escola, tá? Então, a quantidade de testes adaptados, ampliados, é referente, certo? Ao banco de dados do SIG na data de 20 de agosto, tá? Então, cabe aí você, aplicador, né, que está lá na escola, verificar essas situações, certo? Com o coordenador pedagógico, com o gestor da escola. E aí nós temos aqui algumas orientações específicas para os profissionais de apoio, né? Para esses profissionais que acompanham esses estudantes que possuem necessidades especiais. Então, olha só, ledor, transcritor. Então, na minha escola tem o ledor, transcritor, então eu preciso, quanto ledor, ler cada questão e as opções de respostas para o estudante, ok? Por isso que isso é realizado em uma sala separada. Descrever os gráficos e figuras em detalhe. Ler em velocidade e tom de voz normais, ok? Informar o tipo de destaque, no caso de expressões em negrito, itálico ou aspas. Então, às vezes eu tenho uma expressão em que essa expressão que está reforçada, né, que vai direcionar a resposta. Então, eu preciso dar essa indicação ao fazer esse processo de leitura para esses estudantes. Marcar no caderno de teste a resposta escolhida pelo estudante, tá? Então, no caso do transcritor, ele vai então marcar. Então, o ledor, né, fez lá o processo de leitura. Eu preciso de um transcritor, esse estudante, né, tem dificuldade motora, por exemplo, o transcritor vai lá e transcreve de acordo com o que o estudante indicou. Transcrever as respostas marcadas no caderno de teste para o cartão de respostas, confirmando com o estudante a resposta escolhida por ele em cada questão. Então, aqueles estudantes, né, que têm cegueira ou algo assim. Então, profissional de apoio está acompanhando. O estudante realizou o teste na transcrição, né? Então, como apoio, eu vou, confirmando com ele se é aquela alternativa e vou marcando no caderno de respostas, tá? Se, por acaso, profissional de apoio, cometi algum erro na transcrição, então eu preciso indicar para registro na ata de sala, tá? Na ata de sala original do estudante. Então, o estudante lá do nono A, eu tenho uma ata de sala do nono A, então eu vou colocar essa observação na ata da sala. Transcritor. Então, especificamente aqui para os transcritores. Marcar a resposta de cada questão no cartão de teste de acordo com a orientação do estudante, né? A mesma coisa lá do ledor transcritor. Transcrever as respostas no caderno de teste para o cartão de respostas, ok? Lembrando, qualquer coisa que acontecer, algum erro, tem que ser indicado na ata de sala. Depois nós temos, né, intérprete de Libras, leitura labial. Então, nesse caso, intérprete de Libras e leitura labial. Informar o estudante sobre todas as orientações passadas pelo aplicador da turma para a realização do teste. Então, como é feito, né, o processo de marcação, as orientações iniciais. Então, eu preciso, né, repassar essa informação para o estudante, né, que necessita que eu faça isso de uma outra maneira, né? Ou por meio das libras, né, ou por meio, né, da leitura labial. Permanecer próximo ao estudante
durante toda a realização do teste, para esclarecer as dúvidas dele sobre palavras e expressões. Lembrando que uma coisa é eu esclarecer dúvidas sobre palavras e expressões, outra coisa é eu responder, né, pelo aluno. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Afinal de contas, a avaliação ela serve para aferir o quanto o estudante aprendeu, não é mesmo? Então, se eu fizer a prova para o estudante, eu não estou aferindo realmente os seus conhecimentos. Estar atento, caso haja mais de um estudante com surdez na sala, para que eles não se comuniquem durante a aplicação, né? Daí, como nós vamos seguir os protocolos de biossegurança, então eles têm que estar direcionados a mim, que sou lá o intérprete de Libras, né? Ou o leitor, né? A pessoa da qual, né, transmitirá a mensagem, ele fará a leitura labial. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí eu tenho outros tipos de atendimento, né? Então, se eu tiver outras necessidades educacionais que não demandem atendimento, então, olha só, esses estudantes vão participar da avaliação dentro da sua sala de aula, juntamente com os demais estudantes, tá? Então, somente aqueles casos descritos anteriormente, né, que necessitam de um atendimento fora de sala que farão. Os outros casos farão em sala de aula. Então, eu tenho um estudante de TDAH. Então, esse estudante faz a avaliação dentro da sala, tá? E, nesse caso, estudante que faz a avaliação dentro de sala, não será concedido tempo adicional para a realização da avaliação. Então, fiz a avaliação dentro da sala, meu tempo é de 2 horas. Fiz a avaliação fora de sala, porque eu necessito de um atendimento especializado, eu tenho um tempo adicional de até 1 hora, tá? Então, não significa necessariamente 1 hora, é até 1 hora. Então, estudantes com outras necessidades educacionais que demandem atendimento, então, deverão realizar o teste em outra sala da escola, acompanhados por um aplicador adicional. Esse aplicador adicional, pessoal, é o profissional de apoio, né, que acompanha esse estudante. Então, esses estudantes terão 1 hora, né, até 1 hora, como eu disse, para realizar esse teste. E a escola que vai fornecer esse profissional, ele já está modulado na escola. Lá no preenchimento do cartão respostas, é importante, então, olha só, preencher o campo 5. E lá nesse campo 5, ele vai mostrar, né, qual é a necessidade educacional específica do estudante. E aí, o que acontece? Eu tenho uma tabela, né, onde aparece lá uma série de deficiências, transtornos desse estudante. Então, se eu tenho estudante de baixa visão, eu vou lá e assinalo B. Se meu estudante sofre de surdez, eu vou lá e marco a bolinha no J. Se ele tem deficiência física, vou lá e marco a bolinha E. E assim por diante, tá? Então, eu preciso estar atento nessa marcação no cartão resposta, ok? E aí, é importante, caso não haja possibilidade do estudante fazer o teste, ou se ele recusar a responder, ou desistir de concluir durante esse processo de aplicação, então eu vou, quanto aplicador, solicitar a presença do coordenador local. E aí esse coordenador local, juntamente com o gestor, vai adotar os procedimentos necessários, né, para encaminhamento desse estudante para outra atividade pedagógica. Então, o estudante não é obrigado a fazer a avaliação, né? Esse estudante que tem alguma dificuldade, algum transtorno. Então, comunica e esse estudante então é direcionado pela escola para realizar outra atividade. Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe de suporte técnico do CAED. Então, nós temos o e-mail, né, suporte.saego@caed.ufjf.br ou o chat. Desejo a todos, então, uma ótima aplicação.